A 6,8 milhas do Nilo, perto da moderna cidade egípcia de El Araba El Madfuna, estão os restos da mais antiga cidade egípcia chamada Abido, renomeada pelos gregos e referida em inglês como Abidos. Este foi um local de muitos templos antigos, incluindo o de Sete I e uma misteriosa lista de reis que remonta a milhares de anos. Uma necrópole real, onde os primeiros faraós foram sepultados, também foi encontrada nesta região, sugerindo que esta área era extremamente significativa em sepultamentos que levaram ao crescimento da importância da cidade como o local de culto para Osíris, considerado o senhor do mundo dos mortos. Em novembro de 2016, o Egito anunciou os restos de uma cidade perdida ao lado do templo mortuário de Sete I. Uma equipe de arqueólogos do Ministério Egípcio de Antiguidades encontrou os restos de antigas cabanas e sepulturas durante uma escavação que remonta a 7.000 anos. Alguns acreditam, no entanto, que o significado desta descoberta é apenas o começo, não apenas da datação desta cidade antiga, mas também de seu significado no mundo. As profundezas abaixo da superfície deste complexo de templos, portanto, podem revelar uma história ainda mais antiga e complexa sobre os fundamentos da humanidade. Abidos era visto como o ponto em que você pegaria essa estrada que o levaria para a vida após a morte. Uma estrada que inicialmente iria em direção ao oeste, em direção ao Sol Poente. Portanto, Abidos é, sem dúvida, o mais importante de todos os cemitérios do Egito. Construído a 800 metros ao sul de outros templos, o templo de Sete I é incrivelmente grande, com 12 pilares colossais na entrada. Esse monumento, conhecido também como o Templo de Abidos, é um edifício que servia como um memorial ao faraó Sete I, além de prestar uma homenagem aos primeiros faraós devido ao que estudiosos do Egito chamam de rito dos antepassados. Esse complexo de templos é um dos mais misteriosos encontrados no Egito, e não sabemos com certeza quem construiu ou há quanto tempo precisamente ele está lá. Chamado de Complexo do Templo de Abidos, ele abrange dois locais muito diferentes. O Templo de Sete I, cuja arquitetura é requintada e contemporânea, e o chamado Osireion, que parece ter sido construído abaixo do Templo de Sete I. A natureza da construção sugere uma datação contemporânea para o Planalto de Gizé, desenvolvido durante o período do Antigo Império, especificamente na Quarta Dinastia do Egito Antigo. O legado deixado por este local é a extraordinária tecnologia e precisão na criação de sua estrutura. O Osireion foi criado a partir de granito vindo das pedreiras de Aswan, que eram famosas por fornecerem granito de alta qualidade para muitos dos monumentos mais importantes do Egito Antigo. Aswan está localizada ao sul do Egito, e o transporte desses blocos de granito maciço ao longo do rio Nilo para Abidos teria sido uma tarefa logística bastante significativa na história da humanidade. O templo de Osireion foi criado com os imensos blocos de granito de Aswan. Quem seriam os responsáveis por esta tecnologia de transporte? Já que a estrutura parece ter sido criada antes das tecnologias egípcias. Descoberto no século XIX pelo renomado arqueólogo francês Auguste Mariette, enquanto trabalhava na escavação do Templo de Sete I, o complexo de Osireion estava completamente submerso em água quando foi descoberto, o que adicionou um elemento de mistério à sua descoberta. Oficialmente, a história egípcia começa em 3100 a 3200 a.C. O fato de que uma cidade foi encontrada em Abidos, que data de aproximadamente 7.000 anos, poderia expandir nossas ideias e convicções sobre o Antigo Egito e possíveis civilizações que vieram antes. É importante lembrar que Abidos é o local de Osíris, que, segundo os teóricos do Egito, teria feito a passagem na época da última grande enchente, também conhecida pela datação de 10.000 anos atrás. Então, encontrar uma cidade de 7.000 anos neste local revela o quão antigo o local realmente pode ser. A edificação do misterioso Templo de Osireion foi construída de tal forma que possui a capacidade de encher de água em algumas de suas camadas,
sugerindo uma tecnologia antiga que poderia remontar mais de 7.000 anos atrás. Matias de Stefano explica que a tecnologia apresentada no templo subterrâneo pode se conectar com a civilização perdida de Atlântida. Além do mais, o estudioso explica que este templo foi construído como um ponto de conexão, usando a água como forma de armazenar e transmitir informações. Argentino de nascimento, mas cidadão do mundo, em 2012 ele visitou 40 países nos 7 continentes, percorrendo o caminho da energia vital e da história da humanidade. Esse movimento foi denominado Harvito, o caminho de norte ao sul. Seu objetivo é organizar e transmitir conhecimentos para que, juntos, a humanidade possa ativar e se colocar de acordo com o funcionamento de uma nova era. Já Anton Parks, especialista nas culturas do Antigo Oriente, com formação em designer gráfico, a partir dos anos 2000, passou a investigar mitologias e civilizações antigas. Autor da série As Crônicas do Jirku, sua obra é resultado de um meticuloso trabalho de pesquisa sobre as origens da humanidade, através do olhar dos deuses das nossas mitologias. Parks explica sobre a figura de Osíris e seus seguidores são chamados de Shemsu ou Shemsu-Hor, considerados leais ao deus Osíris na antiga mitologia egípcia. Eles desempenharam um papel importante no culto e nos rituais associados a Osíris, especialmente em Ábidos, principal centro religioso dedicado a este deus. Segundo o autor, os Shemsu, conhecidos como anjos vigilantes na Bíblia, podem ser compreendidos como aqueles que perpetuavam os ensinamentos e rituais sagrados ligados a Osíris, incluindo práticas funerárias que eram fundamentais na crença egípcia sobre a vida após a morte. Os textos funerários egípcios informam que Osíris viveu neste local com seus Shemsus, uma espécie de comitiva. Retomando agora a perspectiva de Matias de Stefano, o templo de Osíris poderia colocar o céu e a terra juntos, através do sangue das pessoas derramado na água durante o banho, como uma forma de ritual e abertura de um portal, para que as pessoas pudessem ter informações de ambas as partes da realidade: o mundo invisível, representado pelo céu, e o mundo visível, representado pela terra. Seria por isso que o único símbolo que encontramos em Osirion é a flor da vida. Anton Parks concorda com Stefano sobre as conexões de Osirion e Atlântida. Segundo sua tese, o próprio Osíris poderia ser o deus sumérico conhecido como Enki. Considerado deus da sabedoria, da arte, da água doce, sua iconografia o retrata como um homem barbudo, usando um gorro com chifres e longas vestes enquanto sobe a montanha do amanhecer. Nessa imagem, riachos fluidos correm de seus ombros, enfatizando sua associação com a água que dá vida, enquanto árvores que representam os princípios masculino e feminino estão ao fundo. Os riachos são interpretados como os rios Tigre e Eufrates, que, de acordo com um mito, foram formados a partir do sêmen de Enki. Os textos sumérios referem-se constantemente a Enki, recebendo nobres e plebeus em seu templo aquático. Em alguns selos acadianos, podemos visualizar a figura de Enki em uma estrutura com colunas e cercado por água. Portanto, alguns estudiosos consideram essa informação crucial para a compreensão do templo de Osirion. Os selos acadianos são objetos arqueológicos importantes que datam da civilização acadiana, que floresceu na Mesopotâmia durante o 3º milênio antes de Cristo. Esses selos eram usados principalmente para autenticar documentos e mercadorias, servindo como uma espécie de assinatura pessoal ou oficial. No entanto, esses selos eram mais do que simples ferramentas administrativas. Eles eram objetos carregados de significado espiritual e cultural. Assim, a presença de Enki nos selos acadianos não só reforçava a importância do deus nas práticas religiosas e culturais da Mesopotâmia, mas também servia como um meio de invocar sua sabedoria e proteção sobre documentos e transações. As cenas representadas nos selos ajudam a entender melhor as crenças religiosas, as hierarquias sociais e as atividades cotidianas daquela época. Além disso, as inscrições cuneiformes podem oferecer insights sobre a linguagem e a administração na civilização acadiana. No caso dos selos com imagens de Enki,
Estes poderiam ser usados por sacerdotes, escribas e outros indivíduos envolvidos em atividades religiosas ou administrativas, reforçando a autoridade e a proteção divina sobre seus atos. Anton Parks explica que Osíris seria o nome egípcio do deus Enki, na linguagem grega. Ele teria vivido no templo de Osireion, onde acolheu seu povo e pregou a boa palavra. O complexo de Abidos significa colina de relicário. Lembram que Enki também está associado às montanhas? Sabemos também que havia uma colina sobre o templo de Osírio, na qual cresciam árvores. Teriam os egípcios o poder da reencarnação? O Egito possuía um dos panteões de deuses mais vastos e complexos de todas as civilizações do mundo antigo. Ao longo da história egípcia, inúmeras divindades foram reverenciadas. Portanto, as características específicas de cada um desses deuses, ainda hoje, são frequentemente difíceis de definir. Se gostaram do vídeo de hoje, deixa um recadinho pra gente e vamos juntos descobrir mais revelações sobre as civilizações perdidas. Até a próxima.